Livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, capítulo de número 2. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amado e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra seja pregada, anunciada, que nós possamos compreender e entender, Senhor, a tua mensagem, que o teu Espírito nos dê sabedoria, ousadia, e que possamos ministrar, Senhor, segundo a tua revelação e segundo, Senhor, o teu querer. Portanto, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, mas ela encontre o endereço certo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Abra sua Bíblia agora no livro do Apocalipse. Eu não quero pregar sobre Jonas, eu quero pregar sobre o Apocalipse. Por que você leu Jonas, pastor? No final nós vamos entender. Apocalipse, capítulo de número 3. Eu estou falando muito de Apocalipse aqui hoje. Creio que os louvores estão entoados com a palavra, e a palavra entoada com o louvor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse foi escrito por João. João foi o último discípulo de Jesus a morrer. E João morreu de morte natural, aproximadamente 96 anos de idade. João, na sua velhice, ficou aprisionado. Ele foi para uma ilha chamada Patmos, lá na Ásia. E quando ele estava aprisionado nessa ilha, acorrentado, trabalhando como escravo, Deus lhe deu uma revelação das coisas futuras que iriam acontecer. Mesmo em meio estado, longe de tudo e de todos, a presença de Deus envolveu João, aonde mostrou-lhe a glória de Deus e mostrou as coisas futuras, e lhe deu a revelação das coisas que hão de ser e que hão de acontecer. E uma das coisas que Deus falou a João em sua revelação foi dizer: João, o que você ouvir e ver, você escreve e envia algumas igrejas. Envia as igrejas da Ásia. São 7 igrejas que tem lá, João. E você vai escrever e vai enviar uma carta. Você vai enviar algo que eles precisam aprender. Então João escreve as 7 cartas para igrejas. E quando essas igrejas recebem a carta, são aquilo que estava acontecendo naquela época e que eles precisavam entrar no conceito. Porém, essas cartas e essas 7 igrejas são endereçadas aos anjos da igreja. A liderança, o pastor, o líder da igreja é chamado de anjo, porque a palavra anjo vem do grego ângelo, e ângelo significa mensageiro, mensageiro de Deus, aquele que transporta, aquele que coloca, aquele que traz a mensagem de Deus, é considerado como anjo. Então aquele que traz a mensagem da igreja, Deus fala: envia 7 cartas à Ásia e coloca a par o que está acontecendo ao anjo da igreja, para que ele possa passar à congregação. Cada carta tem alguma coisa de errado com a igreja. Todas elas nós vamos ver Deus vendo que precisa uma falha em cada igreja. E essas falhas da igreja, existe uma correção, onde Deus corrige e mostra o caminho que Ele quer que aconteça e que faça. Por isso não existe igreja perfeita. Não existe a igreja que é perfeita. Perfeita só vai ser na glória. Às vezes o que nós temos aqui pode ser que o outro não tem. Às vezes o que o outro tem nós não vamos ter. Assim não vai se completar. Mas por que tudo isso? Nós precisamos saber que nós somos seres humanos. E como seres humanos nós buscamos a perfeição. Então Deus, que é perfeito, diz que nós precisamos buscar a estatura de homem de mulher perfeito. A cada dia nós vamos nos aperfeiçoando, mas não somos perfeitos. Mas Deus quer a perfeição. Então Deus envia essas cartas na revelação para João, para que João possa endereçar ao pastor e o pastor passar à igreja. E o que me chama a atenção por revelação de Deus é trazer essa mensagem, a mensagem à igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma das igrejas da Ásia, e Laodiceia vai dizendo assim ao anjo da igreja de Laodiceia: escreve. Versículo 15 vai dizer assim: conheço as tuas obras. Deus vai dizendo: eu conheço as obras da igreja. O Senhor conhece o que nós fazemos e o que nós não fazemos. O Senhor conhece todos nós. E quando eu falo igreja, eu não falo de 4 paredes, eu não falo de teto. Quando eu falo de igreja, eu falo de mim, de você. Porque igreja é uma palavra também grega,
que vem ser adquirida, ser chamada como eclésia. Eclésia é a primeira palavra que é dada de origem à igreja. Eclésia, chamados para fora. Para fora de onde? Para fora de um sistema de governo humano, para viver dentro de um sistema de governo divino, viver dentro de um sistema de governo de Deus. É para nós sairmos do meio que nós vivemos de pecado, de corrupção, de tantos erros e de tantas falhas, e vivermos dentro do caminho e dentro dos planos de Deus. Isso significa igreja. Igreja é aqueles que são chamados para fora do pecado, para viver em santidade de Deus. Então, igreja não são paredes, nem teto. Aqui é apenas um templo, um lugar onde nós nos reunimos. Mas igreja é que saímos do mundo da corrupção para vivermos no mundo da santidade de Deus. Aleluia. Quantos estão compreendendo nessa noite? Conheço as tuas obras. Deus vai falando para que João pudesse falar. Conheço as tuas obras. Deus sabe o que eu e você faz. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Deus conhece o nosso deitar, o nosso caminhar. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que é que nós vamos falar. Qualquer coisa que nós pensamos, Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. Não tem como nós nos escondermos da mão de Deus. Não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Foi como foi louvado aqui, Senhor, para onde eu fugirei da tua presença? O Salmo 139 vai dizer: Senhor, se eu subir no alto e num lugar bem alto, lá o Senhor está. Se eu descer no abismo, num lugar profundo, lá também o Senhor está. Para onde eu me esconderei? Como eu me ausentarei da tua presença? Senhor, não tem como me ausentar, não tem como fugir. O Senhor está observando, o Senhor está olhando. O Senhor sabe o que eu faço, o Senhor sabe o que eu não faço. Quando Deus está dizendo para Laodiceia, dizendo: eu conheço as tuas obras, Ele vai dizendo agora e completando que nem és frio e nem quente. Quando Ele fala que não é frio e nem quente, Ele está dizendo que as tuas obras são razoáveis. As tuas obras são razoáveis. Não são obras que têm intensidade, obras que têm um aprofundamento. São obras superficiais. A correção de Laodiceia não é uma coisa que eles estão em pecado. Eles não estão no erro. Eles não estão em adultério. Eles não estão falhando. Eles não estão profanando. Simplesmente eles não têm intensidade. Eles não têm uma profundidade. Eles não têm uma dedicação. Eles têm algo razoável. Eles têm algo superficial. Eles têm algo que Deus chama isso de mornidão. Deus tem isso chamando eles que são os cristãos mornos. É a síndrome do cristão morno. E por que Ele fala morno para Laodiceia? Laodiceia é uma igreja que tem autossuficiência, uma igreja orgulhosa. É uma igreja que queria ser bem parecida com Alexandria, queria competir com uma das cidades de Roma. Laodiceia é um lugar onde tem um povo que é autossuficiente, acredita que não precisa de Deus. E essa autossuficiência eles não conseguiram, porque essa região de Laodiceia, eles não podiam ser igual a Roma, não poderiam ser como Alexandria no Egito, porque eles não tinham água própria. A água que abastecia a cidade de Laodiceia era uma água externa, era água canalizada, vinha de fontes externas. E como ela vinha de fontes externas, a sua autossuficiência, o seu orgulho era quebrado. Porque se a água fosse rompida e a água fosse parada, entregada, e não entrasse água na cidade, os inimigos cercariam a cidade, esperariam o povo morrer de sede, e
depois invadiria a cidade. Então a água que vinha para a cidade de Laodiceia vinha externa, e a água que vinha externa brotava da terra, e a água que saía água quente, devido aos vulcões que existiam nas regiões da Ásia. Então fazia que as águas saíam água quentes, e essas águas eram canalizadas, e quando essas águas chegavam em Laodiceia, elas já não chegavam mais quentes, elas chegavam mornas. Então Deus sabia como é que eles tinham a água morna, porque a água morna eles não poderiam tomar, água quente até que poderiam, fazendo chá, fazendo café, mas água morna não. Água morna leva ao ponto de poder vomitar. Água morna provoca vômito. Então Deus sabia que Laodiceia, quando tinha água e chegava, por causa que o espaço era muito grande, saía quente, chegava morna, Laodiceia falava assim: eu estou a ponto de vomitar, porque a água está morna. E quando Deus olha para Laodiceia, Deus fala: eu também estou a ponto de vomitar, porque vocês começaram tão bem, tão quente, e a distância fez vocês se tornarem tão mornos, que eu estou a ponto de vomitar de vocês. Aleluia. Eu estou a ponto de poder não mais engolir, porque as suas obras são mornas, são razoáveis, são superficiais. Eu fico observando como o pastor falava isso. Assim, aquele povo era um povo que tinha autossuficiência. Nós precisamos aprender a saber que nós precisamos depender de Deus. E para depender de Deus, nós precisamos nos esvaziar, como foi dito aqui. Há uma parte no livro de 1 Reis que fala de uma mulher que pegava vasilhas vazias para que pudesse o Senhor derramar azeite, e as vasilhas vazias pudessem se encher de azeite, e ela pudesse suprir a sua necessidade. Quando houve todas as vasilhas vazias, já cheias, e já não tinha mais vasilhas, então acabou-se o derramar do óleo que estava enchendo aquelas vasilhas, o azeite que enchia. O que determina na minha vida e na tua vida o azeite, a unção, o fogo de Deus, é nós estarmos vazios, deixarmos a nossa autossuficiência e podermos dizer: Senhor, eu dependo de Ti. O quanto mais nós nos esvaziarmos, mais Deus vai nos encher. Então a capacidade de unção de Deus vai depender de mim, vai depender de você. Então é noite de nós nos esvaziarmos da nossa autossuficiência, do nosso autoconhecimento, do nosso auto-eu, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, e dizermos: Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença e ser cheio, Senhor, do Teu fogo. Laodiceia precisava entender isso. É o seu vazio que determina a quantidade do derramar de Deus. Diga para o teu irmão: é o seu vazio que determina a quantidade do derramar de Deus sobre a tua vida. Deus valoriza o vazio. Deus valoriza o vazio. A unção depende de você. Laodiceia, uma igreja chamada de Mó, uma igreja chamada que está em estado de miséria. Olha só o que Deus vai falando no versículo 18: aconselho-te que te encontres outro refinado. Agora olha o que fala o versículo 17: pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O pior estado de miséria não é quando a pessoa sabe que é pobre, que é cega. O pior estado de miséria é quando a pessoa não sabe que ela é cega
pobre e rico. Você saber que você é cego, é pobre, é nu, não é estado de miséria. Estado de miséria é você achar que você não é, que você não precisa. Vai falando, compre de mim, ouro refinado. Porque Deus vai falando para você comprar ouro refinado. Laodiceia era um lugar rico. Laodiceia era um lugar de comércio de ouro. Laodiceia tinha bancos. Laodiceia tinha o comércio internacional de bancos, troca de moedas. Era abastado. Laodiceia dizia: nós temos os melhores bancos, nós temos barras de ouro, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Só que Deus olha para Laodiceia e diz: o teu ouro não serve para mim. Para mim, na minha visão, você é pobre. Na minha visão, você é miserável. Na minha visão, você pensa que é rico e pensa que tem, mas não tem nada. Você precisa comprar ouro refinado. E esse ouro refinado é espiritual, não é material que Deus está falando. Porque ouro é um metal precioso. E Deus compara a preciosidade terrena para mostrar o que tem de preciosidade no céu espiritual. Então Deus está dizendo: o metal precioso não serve de nada. O que serve precisa comprar de mim, precisa vir do céu, da eternidade, o ouro celestial, que é a porção espiritual. Laodiceia está dizendo, e Deus está dizendo: eu quero que você compre ouro. Versículo 18 está dizendo: se você comprar ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Quantos aqui querem ser ricos? Não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando espiritualmente. Deus não está interessado. Primeiro busca as coisas do céu, depois da terra. Se Deus aprovar que Ele vai te prosperar, vai multiplicar, nós muitas vezes vamos em caminho errado. Primeiro buscamos da terra e depois buscamos do céu. Primeiro você busca o céu, e em segundo plano da terra, porque o que é determinado primeiro é no céu. E se Deus determinar lá em te abençoar, multiplicar, e te enriquecer, e te fazer abundância, e te dar bens maravilhosos, e Ele aprover, e ver que você tem um coração voltado para a obra de Deus, Ele vai te encher dessa graça, aleluia. Ele vai te encher de abundância. Ele não vai só dar um, mas vai dar 2, 3, 100, 200, vai dar 1000. Mas primeiro busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não adianta ser rico financeiramente e ser pobre de espírito. Primeiro você é rico espiritualmente. E rico é ter em posição de rico. Você já viu rico andar que nem mendigo? Mendigo anda entristecido, angustiado. Rico não. Rico anda com o peito surrado, dizendo: eu tenho, eu sou. Mas eu estou dizendo aqui para você andar, que você tem algo financeiro. Você tem que erguer o teu peito, erguer a tua cabeça, dizendo: eu tenho a presença do Espírito. Eu sou rico no Senhor. Ele é dono do ouro, dono da prata. Eu sou filho dele, aleluia. Eu tenho a bondade de cabeça erguida. Porque você não tem nada, irmão. Você que pensa: eu tenho um Deus que é dono do ouro, lá na eternidade as coisas serão de ouro. Eu vou pisar em cima, descarregar a presença de Deus. Glória a Deus. É preciso que compre ouro de mim, ouro espiritual. Ser cheio. Mas ele vai dizer no versículo 18: vestiduras brancas para ti vestidas. Laodiceia é o lugar onde vendia os melhores tecidos e as melhores roupas. As roupas que Laodiceia usava eram roupas negras. Hoje seriam roupas vendidas para a França, vendida para a Alemanha. Laodiceia era o fornecedor de roupas finas, de roupas nobres. E naquela época eram negras, não eram brancas. E Deus vai falando para eles, Deus vai falando tudo o que eles tinham, dizendo: eu preciso que vocês
Tenham vestiduras brancas para vestir. Deus está dizendo: eu preciso que vocês andem em santidade. Eu preciso que vocês andem em santidade para esconder a vergonha moral, esconder os pecados. Eu preciso que vocês troquem suas vestimentas, vestimentas de pessoas santas, puras, santificadas. Não dá para andar desse jeito. Tem que andar em santidade, não se anda de qualquer maneira, não se porta de qualquer jeito. E quando ele está dizendo aqui, ele está dizendo somente fisicamente, ele está dizendo comportamento moral. A imoralidade estava grande em Laodiceia, e a imoralidade do pecado, do erro, das falhas, de tantas coisas. E ele está dizendo: eu preciso que vocês andem em santidade. Não adianta essas roupas finas. Eu quero vestimenta branca. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que esta noite os céus estão abertos e tem uma vestimenta do Senhor, a tua medida, o teu número, derramando sobre a tua vida e mudando o teu estado, aleluia, te purificando, porque o Senhor diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Nessa noite há uma purificação de pecados. O Senhor está dizendo: eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, meu irmão. Qualquer falha, qualquer erro, o Senhor está dizendo: eu estou perdoando, eu estou santificando, estou purificando, estou colocando vestes novas sobre ti, para você andar moralmente diferente e poder ser visto diferente. Há uma veste resplandecente que desce da glória para a tua vida nessa noite. Isso é para quem acredita, isso é para quem tem fé, isso é para quem é espiritual e quem é vivo, aleluia. Tem vestimenta do Senhor na tua vida nessa noite. Por que isso, pastor? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Josué, quando vai atravessar o Rio Jordão, ele diz: santificados, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se não houver santificação, não tem como passar os obstáculos. Não se passa obstáculo pelo braço, pelo grito, pela força, pelo choro, pelas lágrimas. Não adianta ficar chorando, derramando lágrima e não tiver mudança de atitude. Deus não é um Deus que fica olhando e dizendo: ai, coitadinho, coitadinha, então vou resolver o caso dele, vou resolver o caso dela. Resolver situações é com santidade, é com mudança de atitude. Aí Deus muda, aí Deus faz, aí Deus realiza. Mas há uma outra coisa que Deus vai falando para você: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, eu quero que vocês tenham colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Por que colírio? Porque Laodiceia era o maior centro de oftalmologia. Consegui falar? Oftalmologia, né? Era o maior centro da medicina, que cuidava dos olhos. Eles tinham um colírio que vendia para tudo quanto é lugar. E eles achavam que o colírio que eles tinham resolvia e todo mundo enxergar. Autossuficiência. O que eu tenho é suficiente. Sou melhor. E Deus fala assim: eu preciso que você compre colírio de mim, para que enxergue como eu enxergo. Porque vocês não estão vendo nada. E é nisso que eu quero. Até agora foi a introdução, mas agora vamos começar a mensagem. Colírio dos olhos. Aqueles que não têm colírio dos olhos enxergam. Sabe como o mundo enxerga? O mundo enxerga diferente de Deus. Laodiceia não estava enxergando como Deus enxergava. O mundo enxerga de uma forma comparando. O mundo enxerga assim, compara. Você viu o que ele tem? E o que o outro tem? Você viu o que ele faz e o que o outro faz? O mundo enxerga com comparações. E se nós começarmos a enxergar comparando
nós não estamos enxergando como Deus está enxergando. Eu vou te provar isso. Nós precisamos de colírio, precisamos de ouro, refinado, vestes brancas, mas precisamos de colírios para enxergar como Deus enxerga. Sabe por quê? Apocalipse 20, versículo de número 10, só para você entender. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Versículo de número 10 fala do destino eterno do diabo. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse está dizendo que o destino eterno do diabo é o lago de fogo, o enxofre. Já está determinado que ele vai para aquele lugar, onde está a besta e o falso profeta. É a trindade satânica. Agora, olhe comigo o versículo de número 12. Diz assim: vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro da vida. Versículo de número 15: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se eu te perguntar o que você quer que Deus faça, 3 pedidos para você. Se Deus nessa noite chegar aqui e falar assim: eu te dou 3 oportunidades para você me pedir algo, o que você pediria? Primeiro, o que você pediria? Vou te dizer: quem não tem colírio vai pedir: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor me dê uma casa, eu quero que o Senhor me dê um carro, eu quero que o Senhor melhore a minha saúde, eu quero que o Senhor resolva aquela situação, eu quero que o Senhor faça isso. Isso é para quem não tem colírio. Se o Senhor perguntar a primeira coisa, eu tenho que perguntar: Senhor, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Se Deus me perguntar, dizendo: o que você quer, o seu segundo pedido? Senhor, eu quero que a minha família, toda ela, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Se Deus perguntar, e eu te dou um terceiro pedido para você fazer para mim, que eu vou fazer. Deus, eu quero agora alcançar todos os que estão à minha volta, perto e longe, e quero que eles tenham um nome escrito no livro da vida. Isso é enxergar como Deus enxerga. Por quê? Porque na realidade o que nós lemos aqui, capítulo 20, versículo de número 15: se alguém não for achado escrito no livro da vida, terá a sua vida lançada no lago de fogo, juntamente com o diabo, a besta e o falso profeta. Então, se alguém não foi achado no livro, como é que faz para alguém ser achado no livro? É alguém que aceita Jesus, entrega a vida a Jesus e tem Cristo como Salvador e segue a Cristo até a eternidade. Então nós precisamos entender que aqueles que aceitaram, têm o Filho, têm a vida. O que não tem o Filho, não tem a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27: ao homem está determinado a morrer uma única só vez, depois segue-se o juízo de Deus. Então há uma única vez. João 3,23 diz: aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Aleluia. Precisamos aceitar a Cristo e precisamos nos envolver com Cristo. Aí quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor pega no seu livro, lá no cartório do céu, assina o meu nome e diz:
registrado, é meu. O diabo não toca, o diabo não me incomoda, porque a partir deste momento o meu espírito vai habitar nele e ele será uma bênção, será pai de multidão, mãe de multidão, e ele precisa saber dessa verdade, ela precisa saber dessa verdade e precisa enxergar como eu enxergo. Não pode poder viver como Laodiceia, como alguém morto, mas precisa ser quente na glória do Senhor. Precisamos entender. Hoje em dia tem cristão mais apaixonado por diversão do que vidas. Não pode ver qualquer coisa e vive dizendo: eu vou fazer isso em cada as vidas. Eu vou te dizer uma coisa: daqui a alguns anos, daqui 100 anos, vou colocar 100 anos aqui. Quem tem carro, quem anda de carro ou quem anda de ônibus, qual vai ser a diferença daqui a 100 anos? Daqui 100 anos, quem tem casa própria ou quem mora de aluguel, qual será a diferença? Daqui 100 anos, quem é patrão ou quem é empregado, qual é a diferença? Daqui 100 anos, alguém que se veste de púrpura ou alguém que anda de chinelo, qual será a diferença? Não haverá diferença daqui a 100 anos. Haverá eternidade. E nós estamos aqui e precisamos enxergar como Deus enxerga. Não é errado se divertir, nem é errado passear, nem é errado aproveitar. O errado é nós não sermos motivados no coração e nosso coração não arder por vidas, levar a palavra de Deus e ganhar vidas, poder falar de Jesus e que essas pessoas entregam a vida a Cristo e possam estar nos caminhos do Senhor e ter os seus nomes no livro da vida. Não há nada mais importante do que isso. E Deus incumbiu a mim e você. Os anjos tentaram e quiseram evangelizar, pregar e fazer, mas Jesus disse: não, os anjos não vão anunciar, porque eu acredito que é um povo quente, um povo fervendo, cheio do fogo, cheio do Espírito, cheio da unção, que dará conta disso na terra. Há um povo, aleluia, que exercerá o meu projeto, a minha visão, e vão ter muita gente, eles vão abrir, eles vão amar vida. Ei, eu quero te chamar a atenção para mim e para você. Nós temos que amar vidas, aleluia, e não amar só de boca. Nós temos que amar vidas, dizer: entrega a tua vida a Cristo, o teu nome precisa estar no livro da vida. Você vai para a eternidade. Um dia, daqui 100 anos, nós vamos estar juntos. Alguém pode até dizer ali: sabe qual é a maior negligência, irmão? É alguém ir para o inferno e dizer assim: eu tive do lado dele, eu tive do lado dela, e eles nunca falaram de Jesus para mim. A Bíblia diz que o Senhor vai requerer das nossas mãos o sangue inocente, aleluia. Cabe a mim, cabe a você a responsabilidade de sermos cristãos responsáveis. Ei, é hora de sair da acomodação, é tempo de sair do comodismo, é tempo de sair da mornidão, da frieza espiritual e assumir o papel de crente. Às vezes vemos para a igreja com motivação errada. Eu tenho que conquistar, eu tenho que conquistar. Os que Deus te dá tudo. O Senhor faz tudo. Livro de Jonas, capítulo 2. Vamos começar a mensagem. Livro de Jonas, capítulo 2. Deus chama Jonas: Jonas, preciso que você vá para Nínive, porque lá em Nínive tem um povo que precisa conhecer a minha palavra e precisa que o nome deles esteja no livro da vida, porque aquele dia eu vou abrir eles no estudo. E Deus olha para Jonas e diz: Jonas, foi eu que escolhi. Senhor, eu é. Senhor, não é outro? Não, é você. É você.
Deus escolheu. Deus não me chamou para você ficar sentado nesse banco ouvindo só para a igreja. Deus tem um plano e um propósito com você. Abra a tua boca e levante. Deus não me chamou só para você vir se reunir, ir embora. Quinta-feira vai embora, vem domingo vai embora. E quantas pessoas você vive solitário, você vive na solidão, você trabalha sozinho, você vive sozinho dentro de casa, você não tem ninguém. Será que todo mundo já do teu lado já é convertido? Você não conhece ninguém que não é convertido, não tem Jesus? Pastor, mas como é que eu vou começar a falar? Abre a tua boca, você sabe falar Jesus? Você sabe falar Jesus te ama? Olha, Jesus tem um plano na tua vida. Jesus disse assim que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Olha, Jesus disse assim, olha que Ele te ama, Ele quer te levar para a eternidade. Você não quer aceitar Jesus como Salvador? Você não quer entregar a tua vida como o Senhor, aleluia, e adorar a Ele? Pastor, mas se Ele não aceitar, não é problema seu, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Nós nos preocupamos com a obra que o Espírito vai fazer. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele, aleluia. Não cabe a mim, cabe a você forçar. Cabe a mim, cabe a você abrir a boca e falar do nome dele, aleluia. Jonas vai lá. Você colocou, não, aquele povo lá é um povo mau, ruim. É injusto, eles não merecem. Preconceito. A salvação veio para todos. Falaram de Jesus também quando eu tinha 27 anos de idade. Hoje eu tenho 41. 14 anos no Evangelho. Mas alguém olhava para mim e dizia assim: eu falei de Jesus para você, nunca te senti bem. Nunca te vi triste. Nunca te vi abatido. Você nunca foi um mau elemento. Eu via você de carro, de moto, namorava, brincava, contava. Como é que eu vou falar de Jesus? Estava feliz. Felicidade não leva para o céu. Felicidade não leva para a eternidade. O que leva para a eternidade é o homem se arrepender dos seus pecados e entregar a Deus. A primeira oportunidade que falaram para mim de Jesus, ele disse assim: primeira vez que eu ouvi, disse: Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Eu entrego, Senhor. E a palavra de Deus foi lá no profundo e falou comigo: lembrei. Se alguém tivesse falado antes, poderia muito antes ter entregado a minha vida de Jesus. Jonas vai lá, ou não? Por que você não quer falar de Jesus para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo? Porque você olha e já faz um preconceito achando que ele não merece, ela não merece. E quem disse que você merecia e eu merecia? Nenhum de nós somos merecedores. Nós não alcançamos a salvação por mérito próprio, mas a salvação veio pela graça. Graça significa favor e merecido. Aquilo que você não merece, você recebe do Senhor. Deus nos deu a salvação pela graça. Então nós temos que falar: Jonas, vai lá. Vou não, Senhor. Deus manda Jonas para mim. Jonas vai para Tarsis, desce por Porto, chega em Tarsis, ele entra no navio. Quando ele entra no navio, ele vai para o porão. E quando ele vai no porão, há uma tempestade grande. Deus provoca uma tempestade. Nessa tempestade, alguns homens disseram: olha, há um Deus que está aqui e nós precisamos jogar as cargas, ver o que está incomodando, o que é maldição e jogar fora. Jonas se levanta e diz: ei, o problema é comigo, a tempestade é por causa de mim. Então joga eu no mar e vocês não vão morrer. Sabe por que muitas tempestades acontecem na nossa vida? É porque Deus quer nos dar um chacoalhão para nós acordarmos. Muitas tempestades acontecem de água para lá, água para cá, e a gente vem, ora, pastor, e jejua isso, aquilo, outro. Você quer parar nas tempestades? Assuma um papel de profeta de Deus, chamado de Deus, para poder ser quente, fervendo, e cheio do Espírito de Deus. Vai parar a tempestade, vai mandar o sol vai brilhar, a justiça e a glória do Senhor, e as coisas vão se tornar bonança, aleluia. Mas enquanto nós não assumimos um papel, é vem vento para lá, vento para cá, e vem, joga de um lado, joga do outro. E o pior de tudo é quando nós não assumimos que a culpa é nossa e ficamos esperando e o problema vai de um lado, vai do outro, e vai jogando. Deve ser o marinheiro, deve ser o piloto, deve ser. Aí a tempestade não para. Mas
Jonas e jogam para dentro do mar. E Jonas vai para dentro do ventre do peixe. E quando ele vai para dentro do ventre do peixe, então Jonas começa a clamar ao Senhor. Jonas desce na vida, desce para Tarsis, desce para o porão do navio, desce para as águas profundas e desce para o ventre do peixe. Talvez você se pergunte, por que a minha vida só está descendo, descendo, descendo? Estou na igreja e não acontece nada. Estou lá e não acontece nada. E não acontece nada. E põe culpa na igreja, não culpa no pastor, vai para a igreja. Não acontece nada. Põe culpa no pastor, não sei que ninguém lá, não acontece nada. Ei, assuma. Deus não te chamou para você descer. Deus te chamou para você subir. Suba na presença do Espírito de Deus. Suba, aleluia. Às vezes você está descendo cada vez pior degrau, mas na profundeza lá do peixe, Jonas então clama ao Senhor. E nesse momento ele resolve comprar ouro refinado. Nesse momento ele resolve comprar vestiduras brancas. E nesse momento ele resolve ter um colírio, aleluia, que possa enxergar e ver como Deus enxerga. São nos momentos de profundidade, aleluia, quando tudo se perdeu, quando tudo está perdido, é que então começa aquilo que Deus falou. Jonas estava morto, mas hoje, Senhor, eu não quero ser mais morto, não. Se o Senhor me tirar daqui, eu vou para Nínive, eu vou executar o que o Senhor tem, mas eu preciso, Senhor, de ouro refinado, ser cheio do teu Espírito. Eu preciso de santidade, eu preciso de vestes novas. Me perdoa, Senhor, eu preciso de colírio espiritual, porque eu vou enxergar os ninivitas como o Senhor enxerga, porque eu só estou enxergando comparando um aqui e outro lá, mas eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Tem colírio de Deus aqui nessa noite para a tua vida também. Aí as gotas de colírio lá no dentro do peixe. Sabe por quê? Colírio não dá para colocar assim, né? Isso daí agora. Dá para colocar colírio assim? Para colocar colírio tem que fazer assim, né? Sabe qual a posição que Deus quer que você fique? Senhor! Aí está de olho aberto, clamando para o céu. Aí Deus vai mandar o colírio. Mandou. Senhor, eu estou enxergando como o Senhor enxerga. Então eu vou pegar os inimigos. Eles são a tua imagem e semelhança. Não importa o que eles fizeram e nem quem eles são. Não importa o que você vai fazer, Senhor, mas eu vou fazer a minha parte. Ei, abre os teus olhos, vou ter colírio dos céus. Deus está mudando a tua visão hoje. Deus está mudando a tua visão. Você vai começar a partir de hoje a enxergar como Deus enxerga, a ver como Deus vê. E Deus vê amando vidas, Deus vê cuidando de vidas, Deus vê evangelizando. Deus não vê você só sentado. Deus está vendo, aleluia, dizendo: eu preciso que você fale, eu preciso que você cuide, eu preciso que você trabalhe na obra, eu preciso que você execute. Eu vou mudar, eu vou tirar os ventos, eu vou tirar as tempestades, eu vou te tirar de baixo, te colocar em cima. A sua responsabilidade, que eu mudo a tua situação. Eu tiro lá no esconderijo, lá no abismo, e te coloco em evidência, em terra firme, em terra forte, em terra segura. Eu te coloco, aleluia. Tem colírio do céu, tem vestes do Senhor, tem ouro refinado para a tua vida. E Jonas vai lá. E o peixe vomita ele. Jonas se tornou morno para o peixe. Crente morno nem peixe quer. O peixe vomitou.
Crente morto aí, o peixe quer. E o peixe vomita Jonas e ele cai. E ele vai falar. A mensagem do Jonas, olha a mensagem dele, o sermão dele. Olha, vocês aí, Deus falou que vai matar vocês. E eu tenho uma mensagem: ou vocês entregam a vida a Jesus, ou vai morrer todo mundo. O que foi? Falei para escutar. Só fala uma vez. Ele não está nem interessado em falar com você. O que você disse aí? Escutou, não escutou, não escuta mais. Tchau, vou lá para outra rua agora. Fala para 120 mil pessoas. Mauá tem 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Se tiver 5 Jonas aqui, dá para ganhar 600 mil pessoas. Dá para ganhar a cidade. E Jonas prega assim, sem nenhuma vontade, sem nenhum negócio lá, se eu sentir, quando é hora e quando for, não. Para com esse negócio de sentir. Para com esse negócio quando for a hora, for o tempo. O tempo é agora, é já. O sentir, nós fazemos por fé, por obrigação, por mandamento e por ordenança. Quando ele termina, sabe o que os limitas fazem? Diz que eles se vestem de saco, jogam pó de carvão sobre a cabeça, que é cinzas, pó de carvão, jejuam, e diz que até os animais jejuaram, os bois e as vacas. Animais, bois e vacas, é assim que fala, porque os homens eram tão maus que Deus os chamava de animais por ter práticas irracionais. Eles furavam os olhos de quem eles pregavam, arrancavam a barriga das mulheres grávidas, cortavam sem anestesia, arrancavam a criança e ofereciam no holocausto que era ao deus Moloque. Portanto, a palavra moleque é referente ao deus Moloque. Toda vez que você chama alguém de moleque, você está profetizando sobre a vida dele com um espírito de entidade do deus Moloque. Chama garoto, fala menino, mas não fala muito. E quando ele fala, o povo se arrepende, chora e geme e jejua. E Deus fala assim: o mal que eu disse que faria, não farei mais aos inimigos, porque houve arrependimento. Deus falou para Laodiceia: arrependa-te, arrependa-te do teu orgulho, arrependa-te da tua frieza espiritual, arrependa-te da tua mornidão e volta a praticar as primeiras obras. Os inimigos se arrependem, Deus os perdoa e eles continuam a sua geração. E Jonas fica frustrado: Senhor, tu mudou de opinião. Senhor, tu mudou de opinião, tem me mudando de opinião, por quê? É o mundo. Porque eu mudo de opinião conforme o coração. Eu já tive atitudes aqui na igreja que eu já falei alguma coisa para alguém, depois eu mudei de opinião e mudo mesmo. Eu mudo conforme a atitude e a opinião, o coração. Porque Deus fez assim, Deus nos dá a autoridade de fazer assim. Deus falou para o profeta Isaías: vai lá e profetiza ao rei Ezequias que ele vai morrer. E Isaías vai: rei, o senhor vai morrer, põe a tua casa em ordem. Ele vira o rosto, começa a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando está Isaías indo embora, está no pátio do palácio, Jeremias, volta lá. Fala para ele que não vai mais morrer, não. Eu vou dar mais 15 anos para ele.
Senhor, mudou de opinião? Mudei porque Ele mudou o coração da atitude de volta. Rei, o Senhor está dizendo assim que Ele não vai te matar não, vai te dar mais 15 anos. Diz que Deus se arrependeu de ter feito bom. Deus nunca te perdoou. Não vou mais matar os inimigos. Vou fazer isso sobreviver. Deus pode te prometer um monte de coisa. Mas se você mudar o seu coração, o seu comportamento, não acontece nada. E não vai colocar a culpa no pregador, no pastor, no profeta. Que é mais fácil colocar a culpa em alguém que não aconteceu do que culpa nas atitudes quando nós não continuamos. Quando Deus profetiza é porque Deus está vendo o teu caminho. Mas se houver mudança, Deus muda. Eu posso ter te prometido alguma coisa também, mas se houver mudança, eu também mudo. Os meus filhos são assim. Eu prometo alguma coisa para eles, mas se eles mudarem, eu mudo também. Deus nos dá essa autoridade. Quem é pai e mãe sabe disso. Você promete uma bicicleta, promete celular, ele não mereceu, você vai dar? Deus diz, conforme as nossas atitudes. Mas pode ser ao contrário. Pode ser que Deus não me prometeu nada, mas se mudar o teu coração, Deus não promete hoje. E Deus está lançando promessas sobre a tua vida. Estou lhe dando versos novos. Vou salvar toda a sua descendência, a sua geração. Estou te levantando como profeta, como homem e mulher de Deus. Estou virando o teu cativeiro e mudando a tua situação. Estou virando a página da tua vida e estou mudando a tua história. Estou fazendo algo novo, aleluia. Se houver mudança hoje, Deus está dizendo: tenho coisas novas, tenho alegria, tenho paz e tenho algo especial para ti. Porque a essência de um cristão é ter paz. E o Senhor nessa noite está dizendo assim: crente que não tem paz precisa de paz. Então nessa noite receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, porque o mais precioso ouro que tem é ter a paz, aleluia. Não adianta ter carro, casa, roupa, posição, se não tiver paz, deitar no travesseiro a sua cabeça e ficar perturbado. Mas o Senhor está dizendo: eu tiro a tua perturbação e lhe dou paz de espírito nessa noite, e com paz de espírito haverá atitudes diferentes tua que mudarão a tua caminhada, diz o Senhor, aleluia. Glória a Deus. O povo se arrepende e Deus salva. E quando Deus salva, Jonas fica frustrado, porque Deus falou uma coisa e Deus agiu de outra. Não questiona. Deus não está procurando questionadores. Deus não está procurando pessoas que possam querer entendê-lo. Deus não está querendo que você entenda Ele. Deus está querendo que você o adore. Se você querer entender Deus, você vai ficar doidinho. Só quem tem o Espírito de Deus pode compreender Deus. Porque diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual compreende todas as coisas e é compreendido. Por isso que quem é natural não vai entender nada. E não entende o agir de Deus, não entende o fazer de Deus, toma aos pés pelas mãos, vai fazendo tudo errado, vai falando errado, vai agindo errado, vai pensando errado, porque é tudo natural. Então precisa ser espiritual, precisamos ser espiritual. Ei, Deus está dizendo: estou descendo um manto de espírito sobre a tua vida, para se você se tornar homem e mulher espiritual. Receba nessa noite, receba nessa noite. Não é receber para ficar só com você, é receber para você espalhar, para você fazer. Não adianta receber a unção para você pular aqui dentro e lá do lado de fora não fazer nada. É a unção para você receber aqui e fazer lá, porque se recebe aqui e não faz nada lá, é só movimento, aleluia. Glória a Deus. Só movimento. A diferença de movimento e avivamento. O que é avivamento, pastor? Avivamento é diferente do movimento. Avivamento é quando você sai e entende, vê como Deus vê e fala: eu preciso que tenha vidas, que o seu nome esteja no livro da vida. Eu preciso pregar para a minha família, eu preciso pregar para os que estão na minha volta. Isso é avivamento. Avivamento é quebrantamento. Ainda que esteja tudo
tudo acontecendo, e está tudo vendo para lá e para cá, e ele vai dizer: não me preocupo não, o importante é adorar o Senhor, e o Senhor está comigo no barco, e se Jesus está comigo no barco, não vai afundar não. Daqui a pouco ele vai dar uma ordem, ele vai dizer: acalma-te mar, acalma-te vento, a bonança vai chegar, a paz vai chegar, vai dar tudo certo. Se Jesus está comigo, só tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, eu não me preocupo não, porque daqui a pouco ele vai dar uma ordem, vai acontecer uma multiplicação, e vai ter sustento para todo mundo, aleluia. Eu não me preocupo não se tiver só um pouquinho de azeite, uma botija, porque ele falou que não vai faltar a farinha da panela, nem o azeite da botija. Ele vai estar comigo, não me preocupo não, porque ele diz que está comigo todos os dias, até a consumação do século. Quantos creem dessa maneira? Quantos acreditam dessa maneira? Deus não está procurando questionadores, Deus está procurando adoradores. Adora, 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 adora. Enquanto você adora, Deus muda. Enquanto você adora, Deus faz. Enquanto você adora, Deus age. Se coloca de pé. Quantos querem colinho do céu? Há 4 essências do cristão. 4 essências que não pode faltar. A primeira essência é a paz. A segunda é a fé. A terceira é a esperança. A quarta é a santidade. Há essas 4 essências. Essas 4 essências. Como está a paz? Como está a esperança? Como está a fé? Como está a santidade? Deus quer, sabe qual é o desejo de Deus? É a revelação de Deus. Deus quer colocar colírio nos teus olhos. Pode aumentar mais no fundo. Deus quer colocar colírios nos teus olhos para você enxergar como Deus e amar vidas. Dentro de poucos minutos você vai sentir uma unção sendo derramada sobre a tua vida. É o colírio do Senhor. Uma unção que vai ser derramada sobre a tua vida. Uma unção que está sendo derramada sobre a tua vida. É o colírio do Senhor para você enxergar como Ele enxerga. Em poucos minutos você vai começar a enxergar como Deus enxerga. Em poucos segundos você vai ver como Deus vê. Nai, Kandara, Basui, Nalama, Show, Nalamandari, Coach, Nalamandari, Nalamasui, Kandala Mandui, Nabasho, Nalamandari, Ramandui, Kandala Basui, Dalabagô, Delamandui, Karamandô. É o colírio dos céus. Senhor, derramando. Toca, Senhor, toca, Senhor, faz a tua igreja, Senhor, a enxergar, Senhor, a ver, Senhor, a amar, Senhor. Andou, Tarabai, Canai, Alabasui, Taramandi, Labadaia. O teu nome está escrito
vai chorar? Por que você está chorando? O que você faz? Qual é o teu choro? Qual é a motivação que faz você chorar? A motivação é você querer ter um carro, ter uma casa, resolver um problema, isso está fazendo você chorar, é a motivação errada. Chore por vida, chore por almas. Aí você vai ver Deus fazer tudo pela tua vida, Deus resolver tudo. Ei, Deus te chamou para chorar por vidas, aleluia, por chorar por almas que estão indo para o inferno. E eu e você temos a ferramenta na mão. Não seja egoísta, não tenha só para você, tenha essa mensagem também das pessoas que te cercam, para tua casa, para tua parentela. Tenha essa mensagem, aleluia, para aqueles que estão à tua volta. Deus tem florinho para você. A partir de hoje você não verá igual da mesma maneira. Ame vidas. E você vai ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga. Cuide bem dessas vidas. Cuide bem. Para nós encerrarmos, o que eu vou te dizer é um fato verídico, real. Um certo homem, ele tinha o seu filho e ele gostava de pescar. Crente, ele e o filho. Mas o seu filho tinha um amigo e o amigo não era cristão. E eles foram pescar em alto mar. Quando chegou em alto mar, houve uma tempestade. Dessa tempestade, quando veio, bateu no barco, jogou o menino de um lado e o filho do outro, e o pai se segurou no barco e não caiu na água. Dentro do barco só tinha um salva-vidas. Naquela hora o pai precisava tomar uma decisão: salvar o filho ou salvar o amigo do filho. Naquela hora o pai chorou e tinha que tomar uma decisão imediata. E ele disse: o que eu vou fazer, o meu filho gostaria muito que eu fizesse. O meu filho já tem um nome escrito no livro da vida, e o meu filho vai estar com o Senhor, mas o amigo dele ainda não conhece Jesus, e o amigo dele precisa ter oportunidade de nascer. Ele pegou o salva-vida e lançou para o amigo do filho. O filho morreu e o amigo sobreviveu. Quando contava esse homem, já senhor de 74 anos, ele contava a sua história, o pastor da igreja chamou ele para contar. Eu quero chamar esse pastor para vir contar essa história, porque a história é com ele. E quando ele chamou esse senhor, muitos olharam e falaram assim: pastor, eu não acredito, não. Isso daí é uma história, uma ilustração para a gente poder. Ele falou: não, eu vou te dizer, esse senhor de 74 anos é um marinheiro. Ele era o que estava velejando o barco. E eu, o vosso pastor, sou aquele menino que ele salvou. Esse menino se tornou um pastor. E a igreja teve um pastor. Porque o pai disse: o meu filho tem um nome escrito no livro da vida, mas ele precisa também. Isso é amar vidas. Jesus quer que nós enxerguemos assim. Amém? As palmas do outro lado.